Calma aí, meu amiguinho, o negócio é o seguinte, ó, antes de você assistir esse corte, eu quero fazer um pedido pra você. O link completo deste episódio que você vai ver agora tá aqui na descrição, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, não só aqui no canal de cortes, como também no canal principal. Vambora! E aí, nisso que eu já quero entrar pra gente começar a conversar, porque assim, a gente ficou num comando de pessoas que, por exemplo, o primeiro mandato do Andrés eu não posso negar, por mais que eu deteste esse cara, foi bom pra caralho. O que ele fez no Corinthians foi excelente, a primeira passagem do Andrés. O problema é que depois ele matou o Corinthians. Então ele deu uma vida que o Corinthians nunca teve e na segunda passagem ele assassinou o Corinthians. Bem, vamos lá, vamos esquecer essa primeira passagem aí, porque nenhum corintiano quer lembrar. O Augusto Melo, hoje, o presidente atual do Corinthians, ele chega com muitas promessas. Antes dele se tornar presidente, eu falei com ele, Augusto, essas pessoas que estão te tratando, você vai lembrar disso. Ah, você também. Esse aí não é um presidente, é um prefeito, lembra? Tudo exaltando. Como as coisas mudam, né? Muito rápido na internet. Mas enfim, é muito do que ele vendeu. Mas quando eu falei com o Augusto, antes dele se tornar presidente do Corinthians, eu falei, Augusto, nem o Superman salva o Corinthians hoje da situação que ele tá. E a promessa dele foi, em 6 meses o Corinthians sai da lama, que foi o que eu perguntei pra ele. Hoje o Corinthians tá pior do que quando ele começou. Porra. Essa é a grande realidade. Enfim, promessas, mentiras, fazer o torcedor de otário com falas idiotas, que é o caso do Acabou a Farra. Ah, mas sou o Rubão. Não. Ele também foi, ele também falou. Enfim, a começar, ô KP, qual é que é a tua visão hoje de 7 meses quase de mandato do Augusto Melo? Ô, Cross, é o seguinte, eu estive com o Augusto Melo várias vezes, principalmente no começo do mandato dele. E eu falei assim, Augusto, você tá falando demais, você pode ter certeza que você vai ser totalmente cobrado de tudo que você tá prometendo para que você possa entregar a curto prazo. Porque o discurso, olha que loucura, o discurso do Augusto era tirar o Corinthians da lama, colocar pessoas técnicas na gestão, não ia ter mais relação de amizade e aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Isso foi esquecido, aliás, né? Ele falou mesmo. Cara, ele falou... E nessa entrevista, que por sinal ele estava lá no Jogo Aberto com a gente, depois, antes de entrar no ar, a gente conversou, terminou o programa, conversamos, eu falei, Augusto, você tá chegando com um discurso, velho, que parece que é a coisa mais simples do mundo, mas porque a marca, porque a torcida, que não sei o que. Eu falei, tudo bem, cara, mas você tá pegando terra arrasada. É um discurso teu totalmente contraditório. Que você fala que você tá pegando terra arrasada, que vai demorar para conseguir organizar a casa, só que a curtíssimo prazo, em 6 meses, você quer mudar o mundo. A gente não tá colocando em xeque a credibilidade, o tamanho do clube, a marca do clube. Não é isso. É só que os caras simplesmente destruíram a instituição porque eles não gostam do Corinthians. O Andrés, o Duílio, o Roberto, o Mário Gomes, eles não gostam do Corinthians, gente. Eles gostam do poder. Eles amam o poder. Ou do dinheiro gerado pelo poder. Então, exato. E agora, em relação ao Augusto Melo, como eu tô enxergando, uma piada. Só que eu também tô me, entre aspas, contradizendo. Porque eu cheguei para Augusto já em umas 2, 3 oportunidades e falei assim, ó, eu te dou um período, entre aspas, de carência de 1 ano. 1 ano para você organizar, conhecer o clube, entender como é que funciona. Porque por mais que ele estivesse inserido no Corinthians, nunca com o poder total, com a caneta, como ele gosta de falar, nunca. Então eu falei, cara, você precisa de pelo menos aí 1 ano para se ambientar, pegar a parte administrativa, colocar o seu pessoal, entender como é que funciona o modus operandi. Não é fácil, obviamente, você ser presidente de um clube com a pressão, com a porrada que você vai tomar todos os dias de imprensa, de torcida, as cobranças. Só que ele simplesmente cavou a própria cova. Porque se ele chega com um discurso razoável, pessoal, tô chegando agora, pezinho no chão, calma, vou entender, vai demorar, calma, vamos procurar um Corinthians competitivo. Não, ele garantiu um time que ia brigar por tudo, que a farra ia acabar, que a capacidade da Neoquímica Arena ia aumentar, que os patrocinadores iam chegar, que, porra, ele prometeu tudo que justamente ele não consegue entregar. Então, assim, como eu tô enxergando esses 6, 7 meses aí da gestão Augusto Melo, uma verdadeira piada. Ele se mostrou um cara totalmente despreparado. E eu também fui burro, porque eu ainda acredito nas pessoas. Meio ingênuo também, meio burro, às vezes inocente. Porque eu achei que ele poderia, minimamente, tendo entendimento do que fizeram com o clube nos últimos 17 anos, que ele poderia ser essa válvula de escape para pelo menos iniciar um processo a longo prazo de recuperação administrativa do Corinthians. Ele tá fazendo justamente o oposto. E aí a gente vai entrar no assunto jogadores. Porra, o cara que gasta 45 milhões de reais envolvendo 2 jogadores que não podem passar na porta do CT Joaquim Grava, Mateuzinho e Pedro Raul, esse cara não tem capacidade alguma, nem administrativa, nem entendimento futebolístico para comandar um time do tamanho do Corinthians. É complicado. E assim, antes de eu dar os meus pitacos finais, eu quero te ouvir também, Ivan, que você obviamente não está nada satisfeito com o presidente, né? E saber também qual que é a sua visão diante de todos esses acontecimentos que, a cada dia que passa, quando você chegou aqui, você me perguntou como é que foi a entrevista, né? E lá nós tínhamos outros problemas que também eram péssimos, mas de lá para cá
triplicaram os problemas. É assim, ó. Hoje, o Corinthians e o futebol, eu acredito que no Brasil, ele é tratado de uma maneira extremamente amadora no que diz respeito à gestão. Você não vê esse mesmo tipo de comportamento numa empresa como, por exemplo... Posso citar o nome de uma marca aqui qualquer? Se quiser. Vamos supor que a Heineken... A Heineken não pode, que isso? Não? Vai lá. Vamos supor que a Heineken esteja com um problema no Brasil, Tá. passando por uma crise por conta da concorrência, e o número de vendas está ruim, o caixa da empresa está ruim. O que eles vão fazer? Eles vão contratar o melhor profissional que existe no mercado, que entenda daquilo, do que ele se propõe a fazer, para tirar a empresa dessa situação. Clubes como o Corinthians são marcas enormes, com possibilidade de geração de produtos e serviços em vários segmentos da sociedade. Só que essa visão sistêmica ela não existe para o gerenciamento do futebol, principalmente num clube como o Corinthians. Eu digo isso porque eu já tentei, em outras gestões, oferecer algum tipo de consultoria quando eu fui perguntado sobre. Eu estava fora do futebol e muitas pessoas perguntam por que você não criticava as gestões anteriores? Primeiro porque eu estava fora do futebol. Eu dei um tempo na minha carreira de jornalista esportivo para fazer outro tipo de negócio. E eu me proponho a isso, está tudo certo. Hoje eu posso recuperar o tempo perdido e analisar tudo o que aconteceu lá atrás. Mas hoje, quando você nota para o presidente e olha para a figura dele, o simples fato da maneira como ele se expressa, como ele promete, a formação, a bagagem cultural que ele tem, já revela o nível de despreparo dele. É um cara com português errado. É um cara que fala de uma maneira grosseira, tosco, né? Ele é tosco. Desculpa, o tosco eu não estava esperando. Baixo. Assim, Veio e de aí, surpresa. porque assim, às vezes você pega um gestor de futebol que você consegue sentar e olhar para a maneira como o cara ele se dirige ao público. Você nota, você fala assim, pô, esse cara pelo menos tem uma linha de comportamento. Esse cara tem uma formação pessoal. A sensação que eu tenho é que esse presidente do Corinthians, eu não sei se ele foi alfabetizado. Né? Eu não sei que tipo de posicionamento crítico, eu não sei se ele se situa na sociedade. Porque falar o que ele fala e fazer o que ele faz, e com esse descaramento, eu não sei, a gente vira alvo de chacota. Eu lamento muito do ponto de vista do torcedor que sou eu, do Corinthians. Mas como jornalista, a minha função não é criticar e questionar porque eu fico com raiva do que ele faz pelo clube, eu fico com raiva do que ele faz pelo futebol. Porque pessoas assim não podem estar presentes no meio do futebol. E nós, do lado de cá, enquanto jornalistas, precisamos cada vez mais ter elementos e argumentos para questionar esse tipo de postura de gestores similares. Sem dúvida. Porque ele não é um só que existe no futebol. Ele é um fanfarrão da vez. Quem vai ser o próprio fanfarrão da vez? Eu não sei se você sabe que hoje o Estatuto do Corinthians, a gente foi dar uma pesquisada essa semana, eu pedi para encomendar para o nosso programa uma reportagem mostrando como funciona o processo eleitoral do Corinthians. Se hoje, por exemplo, eu ou qualquer pessoa quiser ser presidente do Corinthians, eu não consigo. Você precisa preencher vários pré-requisitos, como, por exemplo, ser conselheiro vitalício, ou ser, pelo menos um conselheiro atuante em 2 gestões, ter pelo menos 10 anos de atuação como sócio patrimonial. Então isso veta, isso limita as possibilidades para você pensar que um ser pensante, uma cabeça inovadora, possa vir e ocupar um espaço, como, por exemplo, aconteceu no Palmeiras. O Palmeiras, eu me lembro, na época de setorista, fui setorista do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Me lembro na época que o Palmeiras vivia um dos piores momentos da sua história, naquela briga que existia entre conselho. Pô, os conselheiros do Palmeiras é o conselho mais complexo de lidar. Pô, foi curioso, né? Como chegou um cara que se propôs a colocar o nome dele em xeque para validar os empréstimos para o Palmeiras. E começou a investir de uma forma assertiva, pensando no bem da instituição. O nome desse cara é Paulo Nobre. Tratou o clube como empresa. Tratou o clube como ele gerenciaria as empresas que ele tem, o gerenciamento dele. Ou seja, de uma forma profissional. Tinha amor? Tinha, mas tinha uma formação por trás. Agora, eu te pergunto, vai estudar o histórico do Paulo Nobre? É um cara que... Ele é acionista do Itaú. Então, estudou nos melhores colégios do Brasil e tem uma formação socioeducacional que diz respeito àquilo que ele pode desempenhar. Agora você pega um cidadão como esse, chamado Augusto Melo, que eu não sei nem onde existia na fila do pão, e o pior é que ele não consegue ter um entendimento de uma lógica simples. Quanto mais visibilidade você tem, mais responsabilidade com os seus atos.
É o que eu sempre falo de figuras públicas que se propõem a ser vitrine para os jovens, principalmente se tratando de futebol. Nós somos o país do futebol. Então, assim, por que o Neymar é cobrado pelo que ele faz fora de campo? Pelo exemplo que ele gera. E tem muita coisa que não é legal. Da mesma maneira que a gente viu recentemente agora o caso desse jogador aí do Mirassol, que traiu O Yuri Lima. o Yuri Lima, que traiu a menina. Grávida. Grávida. Que mensagem que você passa para a sociedade? Né? Então, assim, o seu nível de visibilidade, ele é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Sem dúvida. Aí quando você encontra uma pessoa como essa, que cai de paraquedas aí, como presidente do Corinthians, sai soltando essas asneiras, meu filho, você deixou de ser esse ser, porque você vai ser cobrado daquilo que você faz. Isso não acontece. Então, assim, me chama muita atenção que nós chegamos a esse nível no futebol brasileiro e o Corinthians seja um dos principais espaços usados para esse tipo de exploração de pessoas tão mal preparadas. Né? E ficou claro naquele debate que teve, né, cara? Porque, assim, tem muita gente caindo na realidade só agora. E tem uma coisa a ser dita também, viu, Capê? O Augusto Melo, vamos deixar bem claro aqui, que o Augusto Melo ele ganha essa eleição muito na base da rejeição da direção anterior. Total. Isso influenciou demais o Augusto Melo vencer. Com todo respeito, o André Luiz de Oliveira, o André Negão. Pois Né, é. se você falou do nível. Né, É impressionante, né, cara? meu Deus, você tava entre o um e o outro. Velho, não tinha pra onde correr, não tinha uma terceira via, tá ligado? Colocasse um labrador, talvez o labrador teria mais votos Sim, que os dois, exato. sabe? Até E aí é até nisso, né, que eu queria entrar também, porque ficou evidente naquele debate que eles tiveram na Gazeta, foi na Gazeta. Foi da Gazeta, Mesa Redonda. No Mesa Redonda. Foi lá. Ficou evidente a qualidade dos dois candidatos. Não, sem condição. Tanto Joga preparo, horrores, né? exato, preparo, pode. O Augusto, às vezes, ele manda precisamos de pessoas técnicas. Não quer dizer que o português dele vai diretamente matar a gestão dele, mas isso influencia e diz muita coisa do que pode acontecer. É. Né? O próprio André. O André deu um título e tirou outro pro Corinthians. Ele falou que a gente tinha uma Sul-Americana e tirou o nosso Mundial de 2000. Porra, olha o cara, velho. A gente já tá lascado, cara. A gente dá risada, porque a gente já sofreu demais, né? Assim, o torcedor corintiano já não aguenta mais esse tipo de coisa que vira meme, né? Claro, Vira meme, velho. claro. Vira piada pronta. E no final das contas, assim como acabou a farra, isso daí se torna motivo de chacota.